Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Jair Bolsonaro se reúne com Landim e Campelo, presidentes de Flamengo e Vasco. Encontro tem como objetivo dar sequência às tratativas para que clubes treinem em Brasília durante a pandemia. Se for o caso, o Flamengo cogita até levar familiares dos jogadores. Com a possibilidade de levar os treinos para Brasília durante a pandemia, Flamengo e Vasco se reuniram na manhã desta terça-feira com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Representando o Flamengo, participaram do encontro em Brasília o presidente Rodolfo Landim, o chefe do departamento médico Márcio Tanure e o diretor de marketing Alexander Santos. O presidente Alexandre Campelo foi o representante do Vasco. A reunião teve como objetivo o avanço nas tratativas para que os clubes treinem no Mané Garrincha, em Brasília, durante a pandemia. A empresa que administra o estádio o ofereceu à federação e às equipes do Rio 3 semanas atrás. Em Brasília, o Flamengo e Vasco não teriam nem o governo nem o município como empecilho na tentativa de voltar aos treinos. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella informou nesta terça-feira que a volta, o retorno das atividades ainda não foi autorizado. A ideia de levar a preparação para o Mané Garrincha encontra respaldo no Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que é flamenguista fervoroso, mas tem boa relação com ambas as diretorias. E também durante o encontro, Bolsonaro recebeu de presente a camisa branca da nova coleção de uniformes do Flamengo, lançada este mês. Inclusive, a vestiu e posou para a foto. O senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também participou do encontro. O Flamengo teme pela reação do elenco. O Flamengo entende que essa é uma ideia ainda carente de evolução, mas uma reunião será realizada nesta quarta-feira para debater o assunto. Por exemplo, o temor do departamento de futebol do clube diz respeito à reação dos jogadores. Por isso, o Flamengo cogita, inclusive, bancar a ida das famílias dos atletas para a capital federal durante esse período de treinos. Vasco tem protocolo pronto e testado. No Vasco não é diferente. As conversas com autoridades governamentais e sanitárias são comandadas pelo presidente Campelo. Nenhum outro dirigente dos departamentos de futebol e médico esteve em Brasília. Recentemente, o clube testou em São Januário o protocolo elaborado para a retomada das atividades. O entendimento é de que as medidas são eficientes para reduzir a chance de contágio entre jogadores, funcionários e membros da comissão técnica. Por ora, não há nenhuma data prevista para a retomada. Falando do prefeito do Rio de Janeiro, que não autorizou o Flamengo a retomar treinos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, republicano, afirmou hoje que sua gestão não autorizou que clubes de futebol retomem os treinamentos. Na manhã de hoje, o Flamengo retomou as atividades. Crivella disse que o retorno aos treinamentos só será liberado depois que sua gestão entender que a pandemia está controlada, com baixa taxa de contaminação e maior disponibilidade de leitos de UTI na cidade. De acordo com o prefeito, o Conselho Científico Municipal que atua no combate ao vírus aprovou apenas um protocolo com medidas de segurança que os clubes deverão adotar quando a retomada das atividades for liberada. Apenas os atletas em tratamento no departamento médico foram autorizados a retomar as atividades de fisioterapia para não terem suas lesões agravadas, disse Crivella. Nas próximas reuniões do Conselho Científico, vamos voltar ao assunto dos treinos. Isso depende não é nem da nossa vontade, é da curva da velocidade de contaminação e da disponibilidade de leitos, declarou.
Questionado se haveria alguma punição ao Flamengo por ter desrespeitado as determinações da prefeitura, Crivella apenas disse que iria procurar o clube para conversar. Ranking mostra os clubes com mais jogos sem levar gol em Brasileirões desde 2006. Das 5.319 partidas disputadas pela Série A, desde que a competição passou a contar com 20 equipes, quantas vezes seu time saiu de campo sem deixar a torcida adversária comemorar? É o que veremos hoje. O Grêmio, Corinthians e São Paulo são os clubes que mais vezes saíram de campo sem levar gol no Brasileirão por pontos corridos desde 2006, quando a competição passou a ser disputada por 20 equipes. O líder Grêmio é o único clube que não levou gol em praticamente 40% das vezes em que atuou. Em 532 partidas, o time gaúcho não levou gol em 211, sendo 122 quando mandante e 89 quando visitante, como mostra o quadro abaixo. Então, em primeiro, Grêmio, segundo, Corinthians, terceiro, São Paulo, quarto, Santos, quinto, Internacional e o Flamengo ficou em sexto. Sétimo, Atlético Paranaense, oitavo, Curitiba, nono, Cruzeiro e Bahia. Os dois ficaram empatados. 11º, Chapecoense, 12º, Palmeiras, 13º, Ponte Preta, 14º, Fluminense, 15º, Vasco, 16º, Botafogo, 17º, Atlético Mineiro, 18º, Goiás, 18º, Sport de Recife, 20º, Figueirense, 21º, Avaí, 22º, Vitória da Bahia. Ex-jogador do Flamengo teve desilusão com o futebol e abriu pizzaria. Agora ele vende pizza. O Renato Abreu teve 2 passagens pelo Flamengo e estava no elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2006. Ex-jogador do Flamengo teve desilusão com o futebol e abriu pizzaria. Então, vamos ver como é que está. Renato Abreu teve 2 passagens pelo Flamengo e estava no elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2006 e 2013. Carlos Renato Abreu foi um dos meias que vestiram a camisa do Flamengo nos últimos anos. Foi revelado pelo Marcílio Dias, de Santa Catarina, indo no ano seguinte para Joinville, depois Guarani e Corinthians. No Corinthians, repetiu as boas atuações e ajudou a equipe na conquista da Copa do Brasil de 2002. Além do mais, conquistou o torneio Rio-São Paulo e o Paulistão, permanecendo por 4 temporadas. Mas foi em 2005 que entrou na vida de Renato Abreu, uma das suas maiores paixões, o Flamengo. A situação do clube carioca era complicada, já que brigava contra o rebaixamento. Apesar do fraco desempenho da equipe, Renato Abreu se destacou sendo um dos principais nomes nas cobranças de falta e artilheiro do time no Brasileirão. Em 2006, a situação do jogador e a do time melhoraram. O Flamengo realizou uma excelente campanha na Copa do Brasil e conquistou a taça, tendo o jogador como um dos principais nomes. Em 2007 foi negociado com o futebol árabe, onde ficou 3 temporadas. Começou no Al-Nassr, indo depois para o Al-Shabaab. Apesar das altas cifras pagas para os jogadores no mundo árabe, Renato Abreu decidiu voltar para o Flamengo, que lutava em 2010 novamente contra o rebaixamento. Foi importante para o ano do clube, mas não repetiu as boas atuações de anos anteriores. Pelo clube carioca foi onde conquistou seus principais títulos individuais e coletivos, levando os cariocas de 2007 e 2011, Copa do Brasil de 2006 e 2013, além de ser convocado para a seleção em 2011. Quero agradecer a todos ligados aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do mais querido do mundo. Um forte abraço a todos e até lá!